Estamos cercados por milhões de estrelas e planetas, cada um escondendo seus próprios segredos e vistas incríveis. Mas além de sua beleza, há um lado mais assustador nesses corpos celestes. Nas profundezas escuras do nosso universo, existem planetas tão assustadores e estranhos que nos fazem repensar o que significa ser um planeta. Imagine planetas onde a chuva é feita de vidro, caindo de lado em velocidades extremamente rápidas, ou mundos cobertos por uma escuridão constante, onde a luz de sua estrela nunca chega ao solo. Existem gigantes gasosos onde a pressão do ar o esmagaria muito antes que você pudesse sequer pousar neles, e planetas rochosos com mares de lava, sempre se movendo sob um céu em chamas. Esses não são os pacíficos globos azuis com nuvens brancas ou os vizinhos vermelhos que chamaram nossa atenção por tanto tempo. Estes são lugares de condições extremas, onde as regras da natureza criam ambientes tão mortais que parecem sair dos nossos piores pesadelos. Junte-se a nós nesta jornada enquanto exploramos os planetas mais aterrorizantes e assustadores do nosso universo. 32b, frequentemente aclamado como um dos exoplanetas mais escuros já descobertos, é um fascinante objeto de estudo para qualquer pessoa intrigada pelos mistérios do cosmos. Localizado a cerca de 750 anos-luz da Terra, na constelação de Draco, 32b foi detectado pela primeira vez em 2006 através do Transatlantic Exoplanet Survey, um projeto com o objetivo de encontrar planetas fora do nosso sistema solar, observando como as estrelas escurecem quando um planeta passa à sua frente, um método conhecido como método de trânsito. Este corpo celeste orbita sua estrela a cada 2,5 dias, um curto período que indica sua proximidade à estrela, cerca de 3 milhões de milhas de distância, muito mais próximo do que Mercúrio está do nosso Sol. O que diferencia 32b de outros exoplanetas é sua impressionante falta de refletividade. Cientistas determinaram que ele reflete menos de 1% da luz que o atinge, tornando-o mais escuro que o carvão ou qualquer outro planeta ou lua em nosso sistema solar. Essa característica se deve principalmente à sua atmosfera, que contém substâncias químicas que absorvem a luz, como sódio e potássio vaporizados, e à ausência de nuvens. Essa absorção de luz contribui para sua temperatura de superfície extremamente alta, ultrapassando 1.800 graus Fahrenheit, tornando-o um dos planetas mais quentes que conhecemos. Além disso, apesar de sua escuridão, 32b tem uma característica única que impede que ele seja completamente invisível aos observadores. O planeta possui um leve brilho vermelho, resultado do intenso calor que faz com que ele emita luz, semelhante às brasas de uma fogueira. Esse brilho adiciona uma aura misteriosa a 32b, aumentando seu fascínio entre astrônomos e observadores casuais. A extrema proximidade de 32b à sua estrela hospedeira resulta em um fenômeno conhecido como travamento de maré. Isso significa que um lado do planeta está sempre voltado para a estrela, recebendo luz do dia perpétua, enquanto o outro lado permanece em uma noite interminável. Essa divisão permanente entre dia e noite cria um contraste dramático de temperaturas em todo o planeta, potencialmente levando a ventos fortes e padrões climáticos complexos que desafiam nosso conhecimento meteorológico terrestre. As condições atmosféricas de 32b não são menos fascinantes. A presença de metais vaporizados, como sódio e potássio, juntamente com a ausência de cobertura de nuvens reflexivas, sugere uma atmosfera que é tanto alienígena quanto hostil pelos padrões terrestres. Pesquisadores especulam que o planeta também pode abrigar formas exóticas de nuvens feitas de compostos completamente estranhos para nós, possivelmente contribuindo para sua aparência escura. A detecção de tais elementos e compostos na atmosfera fornece pistas cruciais para entender os processos químicos que ocorrem em 32b, oferecendo insights sobre a formação, evolução e estado atual do planeta. O estudo de 32b também desempenha um papel fundamental no contexto mais amplo da pesquisa de exoplanetas. Ao comparar 32b com outros exoplanetas, os cientistas podem explorar a diversidade dos sistemas planetários em nossa galáxia. Por exemplo, as características extremas de 32b destacam a vasta gama de tipos de planetas possíveis, desde aqueles com atmosferas densas e espessas até outros que são rochosos, áridos ou até mesmo mundos aquáticos. Essas comparações são essenciais para desenvolver uma compreensão abrangente da formação dos planetas e do potencial para a vida no universo.
As características únicas de 3.2b o tornam um candidato ideal para futuras observações com telescópios e instrumentos mais avançados. O telescópio espacial James Webb, juntamente com outros observatórios baseados na Terra, estão prontos para oferecer visões sem precedentes de exoplanetas como o 3.2b. Essas futuras observações provavelmente fornecerão informações mais detalhadas sobre a atmosfera do planeta, condições de superfície e talvez até pistas sobre sua atividade geológica. Continuando nossa exploração do cosmos, viajamos para 55 Cancri, um exoplaneta que cativa a imaginação com suas características extraordinárias. Situado a aproximadamente 40 anos-luz de distância, na constelação de Câncer, 55 Cancri é um mundo de extremos, uma chamada superterra, que tem cerca de 2 vezes o tamanho do nosso planeta e 8 vezes sua massa. Este intrigante exoplaneta orbita sua estrela hospedeira, 55 Cancri, a uma distância tão próxima que um ano lá dura apenas 18 horas, um forte contraste com a nossa órbita de 365 dias ao redor do Sol. O que diferencia 55 Cancri no panteão dos exoplanetas não é apenas seu tamanho ou seu período orbital incrivelmente curto, mas suas potenciais condições de superfície, que levaram a especulações como a planeta de diamante. Cientistas teorizam que a intensa pressão dentro de 55 Cancri poderia transformar carbono em diamante, criando um mundo que, literalmente, brilha com essas preciosas gemas. Essa hipótese decorre de observações e modelos que sugerem que a composição do planeta é rica em carbono, além de outros elementos. Embora a noção romântica de um planeta de diamante capture a imaginação, é importante lembrar que esta é uma hipótese, uma de muitas teorias que os pesquisadores estão ansiosos para testar com ferramentas de observação mais avançadas. A temperatura em 55 Cancri é outro aspecto que fascina cientistas e leigos. Com temperaturas de superfície que ultrapassam os 4.000 graus Fahrenheit, este planeta está longe de ser hospitaleiro para a vida como a conhecemos. O calor extremo, resultado de sua proximidade com sua estrela, garante que qualquer atmosfera presente seja completamente diferente de qualquer coisa em nosso sistema solar, possivelmente consistindo de gases pesados em um estado de fluido supercrítico, um estado que desfoca a linha entre gases e líquidos. Ao nos aprofundarmos mais no enigma que é 55 Cancri, fica claro que este planeta guarda um tesouro de segredos que desafiam nossa compreensão dos sistemas planetários. Sua órbita próxima à estrela hospedeira, a menos 1,5 milhões de milhas de distância, o coloca em uma categoria de exoplanetas conhecidos como planetas de período ultracurto. Essa proximidade leva a um dos aspectos mais intrigantes de 55 Cancri, já as forças de maré entre o planeta e sua estrela são tão intensas que é provável que o planeta esteja bloqueado por maré. Isso significa que um lado do planeta está constantemente voltado para a estrela, banhado em luz do dia perpétua, enquanto o outro lado permanece envolto em escuridão eterna. O contraste marcante entre o lado diurno e o lado noturno de 55 Cancri tem profundas implicações para seu clima e dinâmica atmosférica. Cientistas especulam que a diferença de temperatura poderia gerar ventos supersônicos, transportando o calor do lado diurno escaldante para o lado noturno mais frio. Esse sistema climático extremo poderia resultar em uma atmosfera complexa e dinâmica, diferente de qualquer coisa observada em nosso próprio sistema solar. Somando-se ao mistério de 55 Cancri está a composição de sua atmosfera. Observações iniciais sugeriram a presença de vapor de água, mas estudos mais recentes indicam uma atmosfera rica em hidrogênio, com camadas que possivelmente contêm cianeto de hidrogênio, um marcador de ambientes ricos em carbono. Essas descobertas alimentam ainda mais a especulação de que 55 Cancri poderia, de fato, ser um planeta de diamante, com um interior rico em carbono que poderia se transformar em diamante sob as condições extremas de pressão e temperatura do planeta. O potencial de 55 Cancri de abrigar uma atmosfera rica em compostos de carbono não apenas intriga os cientistas, mas também desperta a imaginação sobre que outros tipos de mundos podem existir nas vastas expansões de nossa galáxia. O estudo do planeta está na vanguarda da pesquisa de exoplanetas, ultrapassando os limites das tecnologias de observação atuais e das teorias sobre formação e composição planetária. Avançando ainda mais na exploração desses planetas misteriosos, encontramos Gliese 581c. Descoberto em 2007,
Gliese 581c orbita a estrela anã vermelha Gliese 581, situada a aproximadamente 20 anos-luz de distância, na constelação de Libra. Este exoplaneta é particularmente notável por sua posição dentro da zona habitável de sua estrela, a região onde as condições podem ser favoráveis para a existência de água líquida, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. Gliese 581c tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, sendo classificado como uma superterra, e possui uma massa cerca de 5,5 vezes maior que a do nosso planeta. Essas dimensões sugerem que Gliese 581c tem uma gravidade significativamente maior que a da Terra, o que teria efeitos profundos na atmosfera do planeta e, potencialmente, sobre qualquer água ou formas de vida presentes. O planeta completa uma órbita ao redor de sua estrela hospedeira em pouco menos de 13 dias, fato que aponta para sua proximidade com Gliese 581 e levanta questões intrigantes sobre seu clima e condições atmosféricas. Um dos aspectos mais cativantes de Gliese 581c é a possibilidade de que ele possa abrigar água líquida, uma hipótese que depende da temperatura e da pressão atmosférica do planeta. Se as condições forem adequadas, Gliese 581c pode ter oceanos, rios ou lagos de água, ambientes que, na Terra, são repletos de vida. No entanto, os cientistas também alertam que a órbita próxima do planeta pode significar que ele está bloqueado por maré, com um lado permanentemente voltado para sua estrela e o outro em escuridão constante. Isso pode resultar em variações extremas de temperatura ao longo do planeta, com um lado possivelmente quente demais e o outro frio demais para que a água líquida persista. À medida que nos aprofundamos nos mistérios que cercam Gliese 581c, descobrimos camadas de complexidade que desafiam e expandem nossa compreensão sobre mundos habitáveis. A intrigante perspectiva de que este planeta esteja dentro da zona habitável de sua estrela faz mais do que apenas alimentar a imaginação e impulsiona a busca científica por entender as condições sob as quais os planetas podem sustentar a vida. O estudo de Gliese 581c, junto com seus planetas irmãos no sistema Gliese 581, oferece uma rica oportunidade para entender a diversidade de ambientes planetários. O conceito de um planeta bloqueado por maré, como Gliese 581c, introduz cenários fascinantes para padrões climáticos e meteorológicos. Em um mundo assim, o contraste marcante entre o lado de luz perpétua e o lado de escuridão eterna poderia criar dinâmicas atmosféricas poderosas. Os cientistas especulam que, se o planeta tiver uma atmosfera, ela poderia circular calor do lado diurno para o lado noturno, permitindo potencialmente uma distribuição de temperatura mais equilibrada do que se poderia esperar. Isso poderia criar uma zona de penumbra, uma região onde as temperaturas poderiam ser adequadas para a água líquida e, possivelmente, para a vida. Os desafios de explorar um planeta como Gliese 581c são imensos, dada sua distância da Terra e os limites atuais da nossa tecnologia. No entanto, projetos e missões em desenvolvimento visam lançar telescópios que possam observar exoplanetas diretamente, analisando suas atmosferas em busca de sinais de vapor d'água, oxigênio, metano e outros gases que possam indicar a presença de processos biológicos. Tais observações poderiam fornecer evidências indiretas de vida ou, pelo menos, de ambientes onde a vida como a conhecemos poderia existir. Além disso, o estudo de Gliese 581c contribui para a nossa compreensão das estrelas anãs vermelhas e seus sistemas planetários. As anãs vermelhas são o tipo mais comum de estrela na Via Láctea, e suas longas durações de vida fornecem um ambiente estável para planetas potencialmente habitáveis. No entanto, sua propensão para erupções poderosas pode representar um risco para as atmosferas dos planetas em órbitas próximas, removendo as condições necessárias para a vida. Compreender como planetas como Gliese 581c suportam seus ambientes estelares é crucial para avaliar a habitabilidade de planetas ao redor de anãs vermelhas. Alinhado na vizinhança cósmica, Próxima Centauri B oferece uma visão fascinante sobre o potencial para a vida além da Terra. Orbitando Próxima Centauri, a estrela mais próxima conhecida do Sol, a apenas 4,24 anos-luz de distância, este exoplaneta desperta a imaginação e curiosidade de cientistas entusiastas do espaço. Descoberto em 2016, Próxima Centauri B está situado na zona habitável de sua estrela, onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida em sua superfície, sob as condições atmosféricas corretas.
Este mundo intrigante tem aproximadamente 1,3 vezes a massa da Terra, sugerindo que é um planeta rochoso muito semelhante ao nosso. A proximidade com sua estrela significa que Próxima Centauri B completa uma órbita em apenas 11,2 dias terrestres, apresentando um cenário onde o planeta poderia estar bloqueado por maré. Isso resultaria em um lado do planeta sempre voltado para a estrela, banhado em luz perpétua, enquanto o outro lado permaneceria em noite eterna. As implicações para o clima, o tempo e a habitabilidade potencial são profundas, gerando discussões e estudos voltados para a compreensão deste ambiente único. Apesar da empolgação em torno de Próxima Centauri B, a estrela anã vermelha que ele orbita é conhecida por sua natureza temperamental, frequentemente emitindo poderosas erupções. Esses surtos estelares podem representar desafios significativos para o potencial de vida, possivelmente desnudando a atmosfera ou sujeitando a superfície a altos níveis de radiação. No entanto, permanece a possibilidade de que, sob as condições certas, Próxima Centauri B possa manter uma atmosfera que o proteja desses ventos estelares severos, preservando o potencial de habitabilidade. Dada a proximidade com sua estrela hospedeira, Próxima Centauri B é submetido a intensa radiação estelar, muito mais do que a Terra recebe do Sol. Este fator desempenha um papel crucial na determinação das condições atmosféricas e de superfície do planeta. Se Próxima Centauri B tiver um campo magnético forte, semelhante ao da Terra, ele poderia proteger o planeta de parte dessas radiações nocivas, tornando um ambiente mais habitável do que se pensava inicialmente. A existência de água, em qualquer forma, em sua superfície seria uma descoberta revolucionária, aumentando significativamente o potencial para a vida. O aspecto intrigante da órbita de Próxima Centauri B, possivelmente estando bloqueado por maré, levanta questões sobre a dinâmica climática em tais planetas. O conceito de um lado permanente de dia e outro de noite sugere condições meteorológicas extremas, com possíveis implicações para os padrões de circulação atmosférica que poderiam distribuir calor ao redor do planeta. Cientistas hipotetizam que, se Próxima Centauri B tiver uma atmosfera, ele pode ter uma zona temperada na fronteira entre os lados iluminado e escuro, onde as condições poderiam ser favoráveis à existência de água líquida e, consequentemente, à vida. As missões atuais e futuras voltadas para a exploração de Próxima Centauri B estão equipadas com instrumentos sofisticados projetados para detectar os mais leves sinais de uma atmosfera e analisar sua composição. A espectroscopia, um método usado para identificar a composição química da atmosfera de um planeta estudando a luz da estrela que passa através dela, pode revelar a presença de moléculas como oxigênio, dióxido de carbono e metano, todas as quais podem indicar processos biológicos. A perspectiva de enviar uma sonda para a Próxima Centauri B, embora ainda distante em décadas, desperta a imaginação. Tal missão proporcionaria observações e dados diretos, oferecendo insights sobre a geologia do planeta, suas condições atmosféricas e potenciais bioassinaturas. Iniciativas atuais, como o projeto Breakthrough Starshot, visam desenvolver a tecnologia necessária para enviar pequenas espaçonaves movidas à luz para o sistema Alpha Centauri, do qual Próxima Centauri faz parte, marcando um passo monumental na exploração interestelar. Aventurando-se ainda mais no cosmos, encontramos Pi Mensai C, um exoplaneta fascinante que ocupa seu lugar único dentro do vasto cenário de corpos celestes conhecidos. Descoberto orbitando a estrela Pi Mensai, localizada a cerca de 60 anos-luz de distância na constelação de Mensa, este planeta faz parte de uma lista crescente de mundos que desafiam e ampliam nosso entendimento sobre sistemas planetários além do nosso. Pi Mensai C é particularmente notável por ser uma superterra, um tipo de exoplaneta com uma massa maior que a da Terra, mas substancialmente menor que a dos gigantes gasosos Urano e Netuno. Sua descoberta, anunciada em 2018 através de dados do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, TESS, da NASA, marcou um grande avanço na busca por exoplanetas. Pi Mensai C tem uma massa cerca de 4,82 vezes maior que a da Terra e completa uma órbita ao redor de sua estrela a cada 6,27 dias, indicando uma proximidade muito maior com sua estrela hospedeira do que Mercúrio está com o Sol. O que torna Pi Mensai C fascinante não é apenas seu tamanho ou órbita, mas sua posição dentro de um sistema que também abriga um gigante gasoso, Pi Mensai B, descoberto em 2001.
Esse cenário oferece um campo fértil para estudar a dinâmica de sistemas multiplanetários, especialmente com tipos tão contrastantes de planetas, uma superterra e um gigante gasoso coexistindo ao redor da mesma estrela. As diferenças em suas composições, órbitas e atmosferas potenciais oferecem uma riqueza de dados para os cientistas que tentam entender a diversidade de ambientes planetários que existem em nossa galáxia. Apesar de sua proximidade com a estrela hospedeira, a questão da habitabilidade de Pimensais ou de seu potencial para abrigar uma atmosfera permanece em aberto. Sua órbita próxima sugere que ele pode estar sujeito a intensa radiação estelar, possivelmente afetando qualquer atmosfera que possa ter. No entanto, o estudo detalhado de sua composição atmosférica, que poderia revelar a presença de gases como vapor de água ou dióxido de carbono, ainda não foi realizado. Esses estudos são cruciais para avaliar não apenas as condições em Pimensais C, mas também o potencial de vida em planetas que compartilham suas características. A história de Fomalhaut B é tão misteriosa quanto fascinante. Inicialmente descoberto em 2008 pelo olhar atento do telescópio espacial Hubble, foi celebrado como um dos primeiros exoplanetas a ser diretamente fotografado, oferecendo um vislumbre dos métodos de detecção e estudo de mundos distantes. No entanto, a existência do planeta logo se tornou motivo de debate. Ao contrário dos gigantes rochosos ou gasosos encontrados em nosso sistema solar, Fomalhaut B não emitiu nenhuma radiação infravermelha, uma peculiaridade que intrigou os cientistas. A radiação infravermelha normalmente indica o calor de um planeta, que pode ser usado para inferir seu tamanho e composição. O mistério aumentou quando outras observações não conseguiram detectar o planeta de forma consistente. Parecia desaparecer e reaparecer em diferentes conjuntos de dados, comportando-se mais como uma aparição fantasmagórica do que como um corpo celeste sólido. Isso levou a uma reviravolta sensacional em 2012, quando pesquisadores propuseram que Fomalhaut B talvez não fosse um planeta. Em vez disso, poderia ser uma vasta nuvem de poeira resultante de uma colossal colisão entre dois corpos gelados, remanescentes orbitando Fomalhaut. Essa hipótese pintou um quadro de uma verdadeira demolição cósmica, com Fomalhaut B como a evidência passageira de um evento dramático. Mas a história não termina aí. O debate continuou a evoluir com mais observações e estudos. Alguns astrônomos mantêm a hipótese de que Fomalhaut B seja um planeta, sugerindo que ele pode estar envolto em uma enorme nuvem de poeira, talvez de um sistema de anéis massivo ou do resultado de um impacto, o que poderia explicar as observações incomuns. Essa teoria mantém a porta aberta para o status planetário de Fomalhaut B, sugerindo que ele pode ser um mundo diferente de tudo que já encontramos. A jornada de descoberta em torno desse mundo distante demonstra os avanços nas técnicas astronômicas e a curiosidade persistente que impulsiona a comunidade científica. Após sua detecção inicial, a narrativa de Fomalhaut B se tornou um catalisador para debates e inovações, incentivando os astrônomos a aprimorar seus métodos de observação e interpretação de dados das regiões mais distantes do espaço. Os avanços na tecnologia telescópica e nas técnicas de imagem estiveram na vanguarda dessa busca. O telescópio espacial Hubble, com sua visão incomparável do universo, livre das distorções da atmosfera da Terra, desempenhou um papel fundamental na história de Fomalhaut B. Ainda assim, a intriga em torno de Fomalhaut B levou os cientistas a explorar métodos além dos convencionais. A aplicação de imagens dinâmicas e a busca por assinaturas infravermelhas usando outros telescópios espaciais e terrestres adicionaram camadas de complexidade à investigação, ilustrando a abordagem multifacetada necessária para estudar alvos tão elusivos. O interesse científico em Fomalhaut B também destaca um tema mais amplo no campo da astronomia e a busca por exoplanetas e pelas condições que possam sustentar vida. Cada descoberta, cada anomalia encontrada na vastidão do espaço, nos aproxima da compreensão de nosso lugar no universo. O peculiar caso de Fomalhaut B, com sua natureza disputada e os mistérios que cercam sua existência, serve como uma ponte para refletir sobre questões mais profundas acerca da formação de planetas, da diversidade dos sistemas planetários e do potencial de mundos habitáveis além de nosso sistema solar. Além disso, a história de Fomalhaut B é um testemunho da natureza dinâmica do universo.
Se de fato for o resultado de um impacto colossal, isso nos lembra das constantes mudanças que ocorrem em escalas cósmicas de tempo e espaço, moldando e remodelando a arquitetura das galáxias. O potencial para novos mundos nascerem dos destroços de tais eventos cataclísmicos, ou para planetas existentes serem encobertos por nuvens de poeira, enriquece nosso entendimento da evolução planetária e da sobrevivência no ambiente hostil do espaço. Nas profundezas do universo, existe um planeta que parece quase deslocado na narrativa cósmica devido à sua idade impressionante. Este personagem não é uma figura mítica, mas uma estrela, carinhosamente conhecida como Matusalém, ou mais formalmente como HD 140.283. A história de Matusalém cativa não apenas por sua idade, mas porque desafia nossa compreensão do cosmos, oferecendo um paradoxo que tem intrigado astrônomos por anos. Matusalém é intrigante porque sua idade, estimada em cerca de 14,5 bilhões de anos, parece desafiar a lógica. Esta estimativa o coloca quase com a mesma idade do próprio universo, que, de acordo com os modelos cosmológicos atuais baseados na teoria do Big Bang, tem cerca de 13,8 bilhões de anos. O aparente enigma de uma estrela mais antiga do que o universo exige um mergulho mais profundo nos métodos usados para determinar a idade estelar e nas incertezas inerentes a essas medições. A idade de Matusalém foi estimada usando uma técnica que envolve a medição de sua composição e de seu movimento. Estrelas, assim como as pessoas, mudam conforme envelhecem, e ao entender a composição de uma estrela, particularmente sua metalicidade, ou a abundância de elementos mais pesados que o hélio, os astrônomos podem inferir sua idade. Matusalém tem uma metalicidade incomumente baixa, indicando que ela se formou quando o universo era muito jovem e continha poucos elementos além de hidrogênio e hélio. A velocidade e a trajetória da estrela também oferecem pistas sobre sua origem antiga, sugerindo que ela pertence ao Halo da Via Láctea, uma população de estrelas que envolve a galáxia e inclui alguns de seus membros mais antigos. A aparente discrepância de idade de Matusalém levou os cientistas a refinarem seus métodos e a questionarem suas suposições. Isso gerou discussões sobre a precisão das técnicas de datação, a interpretação dos dados e até mesmo os modelos de evolução estelar. Pesquisadores consideraram vários fatores que podem afetar suas estimativas de idade, como a composição inicial da estrela e o impacto de seu ambiente. Ajustes nos modelos de evolução estelar e medições mais precisas das propriedades da estrela reduziram a diferença de idade, sugerindo que Matusalém pode ser um pouco mais jovem do que inicialmente se pensava, mas ainda assim notavelmente antiga. VAIS 12b, um mundo distante e exótico muito além do nosso sistema solar, apresenta um contraste marcante em relação aos corpos celestes que exploramos anteriormente. Este intrigante planeta, descoberto em 2008, orbita a estrela VAIS 12, localizada a aproximadamente 600 anos-luz de distância na constelação de Auriga. O que torna VAIS 12b notável no vasto catálogo de exoplanetas é sua classificação como um A Júpiter quente, um tipo de gigante gasoso que orbita muito perto de sua estrela hospedeira, resultando em condições atmosféricas extremas. Com uma massa quase 1,4 vezes maior que a de Júpiter, mas com um período orbital de pouco mais de um dia, a proximidade de VAIS 12b com sua estrela resulta em temperaturas superficiais que ultrapassam 2.200 graus Celsius. Esse calor intenso tem efeitos profundos na atmosfera e na estrutura do planeta, fazendo com que ele assuma uma forma alongada em vez de uma esfera perfeita. Cientistas observaram que as altas temperaturas em VAIS 12b levam à presença de metais pesados, como ferro e magnésio, em sua atmosfera, elementos que em gigantes gasosos mais frios se condensariam em nuvens. Outra característica notável de VAIS 12b são suas interações gravitacionais com sua estrela hospedeira. As forças gravitacionais em ação são tão fortes que o planeta está sendo gradualmente puxado para mais perto, o que pode eventualmente levar a um cenário em que VAIS 12b seja consumido por VAIS 12. Esse destino sombrio não é imediato, mas o processo oferece uma visão fascinante do ciclo de vida de exoplanetas e suas estrelas. VAIS 12b também desempenha um papel crucial no estudo das atmosferas planetárias. Sua detecção e análise foram possíveis por meio de observações de trânsito, onde o planeta passa em frente à sua estrela hospedeira da nossa perspectiva, permitindo que os astrônomos estudem a luz estelar que atravessa a atmosfera do planeta.
Esse método revelou muito sobre a composição e o comportamento de VAIS 12b, oferecendo insights sobre a química de outros Júpiteres quentes. VAIS 12b foi descoberto por meio do projeto Wide Angle Search for Planets, um esforço terrestre projetado para detectar planetas fora do nosso sistema solar usando o método de trânsito. O método de trânsito envolve o monitoramento do brilho das estrelas ao longo do tempo e a busca por escurecimento periódico, que indica que um planeta está passando em frente à estrela da perspectiva do observador. Esse método é particularmente eficaz para identificar planetas que orbitam perto de suas estrelas hospedeiras, pois esses planetas tendem a transitar com mais frequência e produzem mudanças mais perceptíveis no brilho. No caso de VAIS 12b, os astrônomos observaram uma leve queda no brilho de sua estrela hospedeira, VAIS 12, que ocorre a cada 1,1 dias, o período necessário para o planeta completar uma órbita ao redor de sua estrela. A regularidade e a profundidade dessas quedas no brilho forneceram evidências claras da presença de um planeta e permitiram aos cientistas calcular seu tamanho e a distância orbital. Observações espectroscópicas subsequentes, que analisam a luz da estrela para detectar a atração gravitacional do planeta, confirmaram a massa do planeta e forneceram mais detalhes sobre suas características. A descoberta de VAIS 12b foi significativa porque acrescentou à lista crescente de exoplanetas que desafiam nossa compreensão sobre a formação e o comportamento dos planetas, especialmente aqueles em órbitas próximas de suas estrelas. Ela também destacou a eficácia do método de trânsito e dos telescópios terrestres na contribuição para a ciência dos exoplanetas, um campo que se expandiu rapidamente desde que os primeiros exoplanetas foram confirmados na década de 1990. Descoberto pela pesquisa Kilodegre Extremely Little Telescope, KELT 9b orbita uma estrela a cerca de 670 anos-luz de distância, na constelação de Cygnus. Este planeta não é notável apenas por seu tamanho, que se assemelha ao de Júpiter, mas também é distinguido por suas temperaturas extremas e pela natureza peculiar de sua órbita ao redor de uma estrela azul do tipo, uma das estrelas mais quentes conhecidas por hospedar um planeta. A descoberta de KELT 9b revelou um mundo onde as temperaturas diurnas ultrapassam os 4.300 graus Celsius, mais quente do que muitas estrelas, estabelecendo o recorde de exoplaneta mais quente já descoberto. Essas temperaturas escaldantes são atribuídas à proximidade do planeta com sua estrela hospedeira, KELT 9, que ele orbita a cada 1,5 dias. Essa órbita rápida coloca KELT 9b na categoria de planetas de período ultracurto, experimentando condições que vão além dos extremos encontrados em nosso próprio sistema solar. A intensa radiação de sua estrela hospedeira tem efeitos profundos na atmosfera do planeta. Estudos sugerem que a luz ultravioleta é tão poderosa que pode separar moléculas, impedindo a formação de muitos produtos químicos comuns em atmosferas planetárias mais frias e levando a uma composição predominantemente atômica. Isso atraiu o interesse dos astrônomos, pois oferece um laboratório único para o estudo da química atmosférica em condições extremas. Além disso, a atmosfera de KELT 9b contém íons como ferro ionizado e titânio, que são incomuns em atmosferas planetárias e indicam calor extremo capaz de ionizar metais. A presença desses metais em forma gasosa fornece insights sobre a dinâmica atmosférica do planeta e os tipos de reações químicas que podem ocorrer sob radiação tão intensa. À medida que investigamos mais profundamente a natureza misteriosa de KELT 9b, o relacionamento do planeta com sua estrela hospedeira ganha destaque, revelando um futuro dinâmico e potencialmente catastrófico. As temperaturas extremas e a órbita rápida de KELT 9b são apenas o começo de sua história. As forças gravitacionais exercidas por sua estrela hospedeira, KELT 9, estão causando interações de maré que têm implicações significativas para a integridade estrutural e a sobrevivência a longo prazo do planeta. Essas forças de maré não só causam a forma alongada de KELT 9b, como também contribuem para a decadência gradual de sua órbita. Com o tempo, espera-se que KELT 9b se aproxime ainda mais de sua estrela, levando a um aumento do aquecimento e perda atmosférica. Esse processo, conhecido como decaimento orbital, pode, eventualmente, resultar no planeta sendo consumido por sua estrela. Tal destino destaca a natureza transitória de alguns sistemas exoplanetários, oferecendo um vislumbre de seu ciclo de vida e evolução. O estudo de KELT 9b também ilumina os mecanismos de escape atmosférico.
O calor e a radiação intensos de Kepler-9 são poderosos o suficiente para eliminar a atmosfera do planeta, átomo por átomo, no espaço. Esse escape atmosférico é visível como uma cauda de gás sendo soprada do planeta, semelhante à cauda de um cometa, fornecendo evidências diretas das condições extremas que prevalecem. Além disso, as peculiaridades de Kepler-9b se estendem ao seu lado noturno, que permanece um assunto intrigante. Apesar das temperaturas extremas em seu lado diurno, o lado noturno experimenta temperaturas significativamente mais frias, embora ainda muito altas. Essa discrepância levanta questões sobre a eficiência da distribuição de calor na atmosfera do planeta e o potencial para dinâmicas atmosféricas complexas envolvendo ventos e correntes de jato. A exploração de Kepler-9b tem amplas implicações para nossa compreensão das atmosferas exoplanetárias, particularmente aquelas que orbitam perto de suas estrelas. Ela desafia os astrônomos a desenvolver modelos que possam prever com precisão o comportamento de planetas sob condições tão extremas, contribuindo para nossa compreensão mais ampla da ciência planetária. Continuando nossa jornada pelo espaço, encontramos Kepler-10b. Identificado pelo telescópio espacial Kepler, que foi encarregado de descobrir planetas semelhantes à Terra em zonas habitáveis, Kepler-10b orbita sua estrela a cerca de 560 anos-luz de distância, na constelação de Draco. Este exoplaneta detém a distinção de ser um dos primeiros planetas rochosos confirmados fora do nosso sistema solar, oferecendo um vislumbre das diversas composições planetárias que existem além do nosso conhecido bairro celeste. Kepler-10b é um mundo de extremos, com uma massa 3,3 vezes maior que a da Terra, porém orbita sua estrela a uma distância mais de 20 vezes mais próxima do que Mercúrio está do nosso Sol. Essa proximidade extrema resulta em um ano em Kepler-10b durando apenas 0,84 dias terrestres e contribui para temperaturas de superfície que podem exceder 1.300 graus Celsius, muito quente para suportar a vida como a conhecemos. Acredita-se que a superfície do planeta seja derretida em algumas áreas, possivelmente com oceanos de lava, um testemunho do calor intenso gerado por sua estrela. A descoberta de Kepler-10b foi significativa por várias razões. Foi o primeiro planeta encontrado pela missão Kepler a ter tanto seu tamanho quanto sua massa medidos, permitindo aos cientistas calcular sua densidade e confirmar sua natureza rochosa. Essa conquista marcou um marco na pesquisa de exoplanetas, fornecendo evidências de que planetas rochosos não apenas existem fora do nosso sistema solar, mas também podem ser detectados e estudados com a tecnologia disponível. A partir da descoberta de Kepler-10b, a exploração deste intrigante exoplaneta abre portas para questões mais profundas sobre a natureza dos planetas além do nosso sistema solar. Os métodos usados para desvendar os segredos de Kepler-10b, particularmente o método de trânsito, onde a passagem do planeta em frente à sua estrela causa um leve escurecimento da luz da estrela observado por telescópios, destacam a sofisticação das técnicas astronômicas atuais. Esse processo não apenas revelou a presença de Kepler-10b, mas também forneceu insights sobre sua composição e características físicas, abrindo caminho para novas descobertas. A extrema proximidade de Kepler-10b com sua estrela hospedeira levanta questões fascinantes sobre sua formação e história. Como ele acabou em uma órbita tão próxima? Teorias sugerem que ele pode ter migrado de uma órbita mais distante ao longo de milhões de anos, uma jornada que poderia ter alterado dramaticamente sua composição e características de superfície. Esse cenário exige uma reavaliação de nossa compreensão da dinâmica dos sistemas planetários e das forças que os moldam ao longo do tempo. Além disso, o estudo de Kepler-10b tem implicações para a busca de vida além da Terra. Embora este planeta seja inóspito para a vida como a conhecemos devido às suas temperaturas escaldantes, sua detecção demonstra a capacidade de encontrar e analisar planetas do tamanho da Terra e potencialmente habitáveis em outros sistemas solares. Esse esforço faz parte de uma busca mais ampla para identificar mundos onde as condições possam ser adequadas para a vida, uma busca que continua a inspirar astrônomos e a cativar a imaginação do público. Agora, vamos dar um passo atrás e explorar alguns dos planetas mais familiares. Vênus, nosso vizinho celeste, apresenta um contraste fascinante com a Terra, oferecendo uma perspectiva única sobre a ciência planetária e as condições necessárias para a vida. Conhecido como o segundo planeta a partir do Sol,
Vênus orbita dentro do círculo interno do nosso sistema solar, posicionado mais próximo do Sol do que a Terra. Essa proximidade com nossa estrela contribui para o status de Vênus como o planeta mais quente do nosso sistema solar, com temperaturas de superfície em torno de 465 graus Celsius. Essas condições extremas são principalmente devidas à sua atmosfera densa, composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico, criando um efeito estufa descontrolado que retém o calor. Apesar de ser semelhante em tamanho e composição à Terra, ganhando o apelido de a gêmea da Terra, as condições atmosféricas e de superfície de Vênus são vastamente diferentes. Sua rotação é notavelmente lenta, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma única rotação em seu eixo, o que é mais longo do que seu período orbital ao redor do Sol, de cerca de 225 dias terrestres. Curiosamente, Vênus gira na direção oposta à maioria dos planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste em Vênus. A exploração de Vênus tem sido desafiadora devido ao seu ambiente hostil, com diversas missões tentando estudar o planeta de perto. As sondas soviéticas Venera, nas décadas de 1970 e 1980, forneceram as primeiras imagens detalhadas de sua superfície, revelando um mundo coberto por paisagens vulcânicas, vastas planícies e grandes cadeias montanhosas. Estudos recentes sugerem que Vênus ainda é geologicamente ativo, com possíveis sinais de atividade vulcânica recente. Vênus também exibe um fenômeno conhecido como a luz cinérea, uma leve iluminação de seu lado escuro quando visto da Terra, que tem sido objeto de especulação e estudo entre astrônomos por séculos. Além disso, as espessas nuvens do planeta refletem a luz solar de maneira eficiente, tornando Vênus o terceiro objeto mais brilhante visível no céu da Terra, depois do Sol e da Lua. Netuno permanece como um sentinela nas regiões mais distantes do nosso sistema solar, sendo o oitavo planeta a partir do Sol e o mais distante entre os planetas conhecidos, após a reclassificação de Plutão como planeta anão. Descoberto em 1846, sua existência foi prevista matematicamente antes de ser confirmada visualmente, um testemunho do poder da mecânica newtoniana e um marco na história da astronomia. Netuno é 4 vezes mais largo que a Terra, com um diâmetro de cerca de 49.244 quilômetros, o que o torna o menor dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. No entanto, possui uma atmosfera densa composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano que lhe conferem uma tonalidade azul marcante. Orbitando o Sol a uma distância média de 4,5 bilhões de quilômetros, Netuno leva aproximadamente 165 anos terrestres para completar uma única órbita, o que significa que desde sua descoberta, ele completou apenas uma órbita. Apesar de sua distância do Sol, a atmosfera de Netuno é surpreendentemente ativa, com sistemas climáticos dinâmicos e os ventos mais rápidos do sistema solar, atingindo velocidades de até 2.100 km por hora. Acredita-se que essa atividade seja impulsionada pelo calor interno do planeta, em vez da energia solar, que é mínima a essa distância. O campo magnético de Netuno também é de grande interesse, pois está significativamente inclinado em relação ao eixo de rotação e deslocado do centro do planeta, semelhante ao campo magnético de Urano. Essa orientação magnética em comum pode ser causada pela estrutura interna do planeta e pela distribuição de calor, oferecendo pistas sobre os processos que ocorrem em seu interior profundo. Netuno é circundado por um sistema de anéis tênue e possui 14 luas conhecidas, sendo Tritão a maior e mais notável. Tritão orbita Netuno em direção retrógrada, movendo-se na direção oposta à rotação do planeta, o que sugere que pode ter sido capturado pela gravidade de Netuno e não ser uma lua nativa. Tritão é geologicamente ativo, com criovulcões que ejetam gás nitrogênio e partículas de poeira debaixo de sua superfície, criando uma fina atmosfera, que, como a de Netuno, é composta principalmente de nitrogênio. A exploração de Netuno tem sido limitada, com a espaçonave Voyager 2 fornecendo a maior parte do nosso conhecimento durante sua passagem em 1989. Os dados coletados revelaram Netuno como um mundo de imensa beleza e complexidade, com nuvens em espiral, cristais de gelo em alta altitude e manchas escuras indicativas de sistemas de tempestade.
Essas observações lançaram as bases para futuras missões que poderão desvendar ainda mais os mistérios desse planeta distante, aprofundando nossa compreensão do sistema solar externo e das forças que o moldam. Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, oferece um estudo fascinante de contrastes e surpresas dentro do nosso sistema solar. Descoberto em 1781 por William Herschel, sua descoberta expandiu as fronteiras conhecidas do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Ao contrário dos planetas rochosos do Sistema Solar interior ou dos gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, Urano é frequentemente classificado como um gigante de gelo. Essa classificação se deve à sua composição única, que consiste principalmente de gelo de água, amônia e metano, sob uma atmosfera espessa de hidrogênio e hélio. Uma das características mais marcantes de Urano é a sua inclinação dramática. O planeta gira de lado, com uma inclinação axial de cerca de 98 graus, o que significa que ele basicamente rola ao redor do Sol em sua órbita. Essa orientação incomum leva a variações sazonais extremas, com cada polo experimentando cerca de 42 anos de luz contínua, seguidos por 42 anos de escuridão. Acredita-se que essa inclinação seja resultado de uma colisão massiva com um objeto do tamanho da Terra há muito tempo, que alterou drasticamente a orientação do planeta. Urano é cercado por um sistema complexo de anéis, que são menos proeminentes do que os de Saturno, mas igualmente intrigantes. Esses anéis finos escuros só foram descobertos em 1977, destacando o quanto ainda há para aprender sobre esse planeta distante. Urano também possui 27 luas conhecidas, cada uma nomeada em homenagem a personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope, acrescentando uma camada cultural à sua exploração científica. Apesar de sua distância e dos desafios que apresenta para a observação, Urano foi visitado por apenas uma espaçonave, a Voyager 2, em 1986. Essa passagem forneceu uma grande quantidade de dados, revelando muitos dos segredos do planeta, enquanto deixou inúmeras perguntas sem resposta. A cor ciano-pálida de Urano, causada pelo metano em sua atmosfera que absorve a luz vermelha e reflete azul, oculta a aparência calma do planeta. No entanto, sob essa fachada tranquila, Urano possui um sistema atmosférico complexo, com ventos que atingem velocidades de até 900 km por hora. Plutão, que já foi considerado o nono planeta do nosso sistema solar, cativou astrônomos e o público desde sua descoberta em 1930, por Clyde Tombaugh. Localizado no cinturão de Kuiper, uma região repleta de corpos gelados e restos da formação do sistema solar, Plutão agora é classificado como um planeta anão, uma categoria que ajudou a definir quando a União Astronômica Internacional refinou os critérios para a definição de planeta em 2006. Apesar de sua reclassificação, Plutão continua sendo um tema de grande interesse científico e exploração, personificando os mistérios das regiões mais distantes do nosso sistema solar. Com um diâmetro de cerca de 2.377 quilômetros, Plutão é menor do que a Lua da Terra. Sua órbita é altamente elíptica, levando em uma jornada de 248 anos terrestres ao redor do Sol, durante a qual pode se aproximar mais do Sol do que Netuno por um período, antes de retornar à sua posição mais distante. Essa órbita única contribui para o ambiente complexo e variável de Plutão. A superfície de Plutão é surpreendentemente diversa, com vastas planícies, montanhas imponentes e vales profundos. Uma das características mais marcantes é a geleira em forma de coração conhecida como Sputnik Planitia, composta de gelo de nitrogênio, o que sugere um mundo geologicamente ativo sob seu exterior gelado. A presença de montanhas feitas de gelo de água, que se comporta como rocha devido às temperaturas extremamente baixas, sugere processos geológicos que ainda precisam ser totalmente compreendidos. A atmosfera do planeta anão é fina e composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. À medida que Plutão se afasta do Sol, sua atmosfera congela e cai na superfície como neve, uma mudança sazonal que oferece insights sobre as dinâmicas das atmosferas planetárias em condições extremas. As 5 luas conhecidas de Plutão, Caronte, Estige, Nix, Cérbero e Hidra, acrescentam outro nível de mistério à sua história. Caronte, a maior dessas luas, é tão grande em relação a Plutão que muitas vezes são considerados um sistema de planetas anões duplos.
A dança gravitacional entre Plutão e Caronte apresenta uma dinâmica fascinante, com ambos os corpos orbitando um ponto no espaço entre eles, em vez de Plutão ser o único centro da órbita. A exploração de Plutão, especialmente pela espaçonave New Horizons em 2015, abriu um novo capítulo em nossa compreensão do sistema solar externo. A passagem da New Horizons forneceu detalhes sem precedentes sobre a superfície, atmosfera e luas de Plutão, revelando um mundo muito mais complexo e dinâmico do que se imaginava anteriormente. A Lua Io de Júpiter é um corpo celestial de contrastes extremos e profunda fascinação dentro do nosso sistema solar. Descoberta em 1610 por Galileu Galilei, junto com outras 3 luas que orbitam Júpiter, Io é a mais interna das luas galileanas e se destaca por sua dramática atividade geológica. Essa lua, um pouco maior que a Lua da Terra, é caracterizada por mais de 400 vulcões ativos, tornando-se o corpo mais vulcanicamente ativo do nosso sistema solar. A origem dessa intensa atividade vulcânica está na poderosa disputa gravitacional entre Júpiter e as outras luas galileanas, Europa e Ganimedes, que provocam um intenso aquecimento por marés dentro do interior de Io, flexionando e aquecendo seu núcleo para mantê-lo em estado derretido. A superfície de Io é uma tapeçaria de enxofre e gelo de dióxido de enxofre, conferindo-lhe uma aparência colorida com tons de amarelo, vermelho, branco, preto e verde, diferente de qualquer outro corpo celestial. Essa paisagem vívida é constantemente remodelada por erupções vulcânicas que lançam plumas de material a até 500 quilômetros no espaço, criando extensas bacias e depositando grandes quantidades de enxofre em várias formas. Apesar de seu ambiente hostil, Io desempenha um papel crucial em nossa compreensão dos processos geológicos além da Terra. Ela desafia os cientistas a repensar ideias sobre a formação de planetas e luas, as condições necessárias para a atividade vulcânica e o potencial para a vida em ambientes extremos. O estudo de Io também forneceu insights sobre as interações magnéticas e gravitacionais dentro do sistema de Júpiter, particularmente como Io contribui para o ambiente magnético de Júpiter ao gerar uma corrente elétrica conhecida como o tubo de fluxo de Io, que produz auroras intensas em Júpiter. A exploração de Io tem ocorrido principalmente por meio de missões de sobrevoo, sendo as mais notáveis as missões da espaçonave Voyager no final da década de 1970 e do orbitador Galileu nas décadas de 1990 e 2000. Essas missões revelaram um ambiente complexo e dinâmico, oferecendo vislumbres de um mundo onde o solo nunca permanece quieto. Continuando nossa exploração de Io, mergulhamos mais fundo nas implicações de suas características geológicas e vulcânicas únicas. A imensa atividade vulcânica em Io não é apenas um espetáculo do poder da natureza, mas também uma janela para a dinâmica interna dos corpos celestes. O calor gerado pelas forças de maré dentro do interior de Io leva a erupções vulcânicas frequentes e massivas, remodelando sua superfície em tempo real. Essa atividade oferece aos cientistas um laboratório vivo para estudar como os processos vulcânicos podem influenciar a superfície, a atmosfera e até mesmo o potencial de habitabilidade de um corpo. Uma das descobertas mais impressionantes sobre Io é a presença de lagos de lava e vastos fluxos de rocha derretida que cobrem grandes áreas de sua superfície. Essas características indicam que o manto de Io é incrivelmente quente, com algumas estimativas sugerindo temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius em certas regiões. A composição dessas lavas, ricas em silicatos e compostos de enxofre, é distinta dos fluxos basálticos normalmente encontrados na Terra, fornecendo pistas sobre a formação de Io e a composição elementar do sistema solar externo. A influência de Io se estende além de sua própria órbita, impactando a magnetosfera de Júpiter. A Lua ejeta cerca de 1 tonelada de material no espaço a cada segundo por meio de suas plumas vulcânicas, contribuindo para um touro de plasma que circunda Júpiter. Essa interação alimenta as auroras de Júpiter e cria um ambiente eletromagnético complexo que desafia a nossa compreensão das magnetosferas planetárias. O estudo de Io tem implicações mais amplas na busca por vida além da Terra. Embora Io seja hostil demais para a vida como a conhecemos, sua atividade vulcânica ressalta as diversas condições sob as quais luas e planetas podem existir. Compreender Io ajuda a refinar modelos de dinâmica celestial e habitabilidade, moldando a busca por ambientes propícios à vida em outros sistemas estelares.
Missões futuras para o sistema de Júpiter, como a missão Júpiter-ICIMO 11 Explorer da Agência Espacial Europeia e a missão Europa Clipper da NASA, têm como objetivo explorar ainda mais Io e suas luas galileanas. Essas missões fornecerão novos insights sobre a atividade vulcânica de Io, sua interação com o campo magnético de Júpiter e seu papel no sistema joviano. Io permanece como um símbolo dos processos dinâmicos que podem existir em luas em todo o universo, desafiando nossas percepções de onde e como a atividade geológica pode ocorrer. Seu estudo enriquece nossa compreensão do sistema solar, oferecendo lições sobre as forças que moldam os corpos celestes e o potencial de descobrir mais mundos de maravilhas além do nosso. A lua Titã de Saturno é um dos corpos mais intrigantes e distintos do nosso sistema solar, capturando a fascinação de cientistas entusiastas do espaço. Sendo a maior lua de Saturno e a segunda maior do sistema solar, Titã é única por sua atmosfera densa, que é mais espessa do que a da Terra e composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e hidrogênio. Essa atmosfera espessa obscurece a superfície da Lua na luz visível, exigindo o uso de instrumentos de radar infravermelho para enxergar através da névoa. O que diferencia Titã de todas as outras luas é seu sistema climático complexo, que inclui chuva, rios, lagos e mares, mas não de água, e sim de metano e etano líquidos. Essa descoberta fez com que Titã fosse considerada um dos mundos mais parecidos com a Terra já conhecidos, apesar de suas temperaturas de superfície extremamente baixas, em torno de menos 179 graus Celsius. Apesar dessas condições geladas, a atmosfera e os processos de superfície de Titã espelham um ciclo hidrológico da Terra, com evaporação, formação de nuvens e precipitação moldando a paisagem. A superfície de Titã é variada, com vastas dunas de areia de hidrocarbonetos, cadeias montanhosas e inúmeros lagos de hidrocarbonetos líquidos nas regiões polares, tornando-a um objeto-chave para o estudo científico. A presença de corpos líquidos faz de Titã um candidato importante na busca por vida extraterrestre, especialmente ao explorar a química prebiótica que poderia dar origem à vida. A missão Cassini-Huygens, uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, foi fundamental para revelar os segredos de Titã. Quando a sonda Huygens pousou na superfície de Titã em 2005, ela nos forneceu a primeira visão de perto dessa paisagem alienígena, revelando um mundo complexo com características que lembram a Terra, como canais de rios e pedras suavizadas pela erosão líquida. Essa exploração de Titã abriu novas questões sobre o passado e o presente da Lua, incluindo as fontes de seu metano, os mecanismos que impulsionam seu clima e processos geológicos, e o potencial para abrigar formas simples de vida em seus vastos reservatórios líquidos. Ao mergulhar mais fundo nos mistérios de Titã, a maior lua de Saturno, descobrimos um mundo que continua a cativar os cientistas com seu potencial para novas descobertas. Além de seus sistemas climáticos semelhantes aos da Terra e lagos de hidrocarbonetos, Titã contém pistas sobre a história do sistema solar e a química complexa que pode levar à vida. Um dos aspectos mais intrigantes de Titã é seu oceano subterrâneo, que acredita-se estar sob sua crosta de gelo. Esse oceano oculto, possivelmente composto de água misturada com sais e amônia, é de grande interesse para os astrobiólogos que buscam vida extraterrestre. A interação entre esse oceano de água líquida e o manto rochoso abaixo pode criar condições adequadas para reações químicas fundamentais para a vida como a conhecemos. O estudo de Titã não é apenas sobre entender outro mundo em nosso sistema solar, também fornece insights sobre o passado da Terra e o potencial para a vida em outros lugares no universo. A atmosfera espessa de Titã, rica em moléculas orgânicas, oferece uma janela para os processos químicos que podem ocorrer em exoplanetas com condições semelhantes. A complexa química orgânica que ocorre na atmosfera e na superfície de Titã, impulsionada pela luz solar e possivelmente pelo criovulcanismo, cria uma vasta gama de compostos que podem ser precursores de moléculas mais complexas associadas à vida. Missões futuras para Titã, como a missão Dragonfly da NASA, programada para ser lançada na década de 2030, visam explorar ainda mais a química e a habitabilidade de Titã. A Dragonfly, uma espécie de aeronave rotativa semelhante a um drone, foi projetada para voar através da densa atmosfera de Titã, cobrindo distâncias muito maiores do que um módulo de pouso ou um rover tradicional poderia.
Seus objetivos incluem estudar a química prebiótica e a habitabilidade em vários locais, analisar as propriedades da superfície e do subsolo da Lua e investigar seus processos atmosféricos e de superfície. Ao amostrar diretamente o ambiente de Titã e realizar análises detalhadas, a Dragonfly pretende desvendar os segredos dessa enigmática Lua, potencialmente transformando nossa compreensão das origens da vida e da existência de vida além da Terra. Oumuamua, um objeto fascinante que capturou a atenção mundial, foi descoberto em 19 de outubro de 2017 por astrônomos usando o telescópio Pan-STARRS 1 no Havaí. Seu nome, Oumuamua, vem do termo havaiano para abatedora ou a mensageiro de longe chegando primeiro, refletindo seu status como o primeiro objeto interestelar conhecido a passar pelo nosso sistema solar. O que diferencia Oumuamua de outros corpos celestes observados por cientistas é sua forma extremamente alongada, diferente de qualquer cometa ou asteroide já visto em nosso sistema solar, e sua surpreendente aceleração enquanto se afastava do Sol, um comportamento não esperado de um objeto natural sem sinais visíveis de desgasificação ou cauda de cometa. Medindo cerca de 800 metros de comprimento e apenas 80 metros de largura, a forma de charuto de Oumuamua é sem precedentes. Observações e análises sugerem que ele tem uma cor vermelho escura, indicativa de uma superfície rica em moléculas orgânicas que podem ter sido irradiadas por raios cósmicos por milhões, se não bilhões, de anos. Sua origem exata permanece um mistério, mas acredita-se que tenha sido ejetado de outro sistema estelar antes de fazer sua solitária jornada pelo cosmos e eventualmente passar pela Terra. A trajetória e a velocidade de Oumuamua, combinadas com sua aceleração não gravitacional enquanto se afastava do Sol, geraram intensos debates e especulações entre astrônomos. Algumas teorias sugerem que sua aceleração poderia ser atribuída à desgasificação, um processo comum em cometas, onde o gelo se transforma em gás e impulsiona o cometa para a frente. No entanto, a ausência de uma cauda ou coma visível ao redor de Oumuamua desafiou essa explicação, levando a várias teorias alternativas, incluindo a sugestão menos convencional de que Oumuamua poderia ser um objeto artificial. O fascínio em torno de Oumuamua aumentou à medida que análises adicionais de suas propriedades e comportamento continuaram a desafiar a compreensão convencional de cometas e asteroides. Um dos aspectos mais intrigantes de Oumuamua foi sua rotação. As observações indicaram que ele estava girando de maneira irregular, em vez de rotacionar suavemente, e seu brilho variava dramaticamente, sugerindo que era altamente alongado e possivelmente plano, em vez de ter forma de charuto como inicialmente pensado. Essa rotação incomum e a forma sugerem um passado violento, talvez envolvendo uma colisão que o lançou para fora de seu sistema estelar original e no espaço interestelar. Outro ponto de intenso debate é a origem de Oumuamua. Embora esteja claro que ele veio de fora do nosso sistema solar, determinar exatamente de onde veio tem se mostrado difícil. Algumas teorias propõem que Oumuamua poderia ser um fragmento de um objeto maior que foi destruído durante um encontro próximo com uma estrela ou planeta, enquanto outras sugerem que ele pode ser um remanescente de um bloco de construção planetária que nunca se formou completamente em um planeta. A diversidade de teorias reflete os dados limitados disponíveis e a novidade de estudar tal objeto, destacando a necessidade de continuar as observações e pesquisas sobre visitantes interestelares. A breve visita de Oumuamua também expôs as limitações e capacidades das tecnologias astronômicas atuais e enfatizou a importância de estarmos preparados para futuros encontros com objetos interestelares. Desde sua partida, a comunidade científica tem feito um esforço concentrado para melhorar as técnicas de observação e desenvolver estratégias para responder rapidamente a fenômenos semelhantes. Isso inclui propostas para missões que poderiam interceptar ou se encontrar com objetos interestelares que se aproximam, oferecendo oportunidades sem precedentes para estudos in loco e possivelmente respondendo a questões de longa data sobre a composição e a natureza do material de outros sistemas estelares. Refletindo sobre o encontro com Oumuamua, é claro que esse misterioso visitante deixou um impacto duradouro na astronomia e em nossa compreensão do cosmos. Ele provocou discussões sobre a necessidade de cooperação internacional na monitoração do céu em busca de futuros objetos interestelares e sobre as descobertas inovadoras que tais objetos podem oferecer. À medida que a tecnologia avança e nossa capacidade de detectar e estudar esses visitantes de longe melhora, estamos à beira de uma nova fronteira em nossa busca para entender o universo e nosso lugar dentro dele. Iris,
localizada muito além dos planetas familiares do nosso sistema solar, desperta curiosidade e mistério como um dos planetas anões mais distantes conhecidos. Descoberta em 2005, Eris desempenhou um papel significativo na redefinição do que constitui um planeta, levando ao rebaixamento de Plutão à categoria de planeta anão. Localizada no disco disperso, uma área remota do sistema solar, Eris orbita o Sol a uma distância tão vasta que leva aproximadamente 558 anos para completar uma única órbita. Esse corpo celeste foi nomeado em homenagem à deusa grega da discórdia e do conflito, um título apropriado, considerando o debate astronômico que sua descoberta provocou. Eris mede cerca de 2.326 quilômetros de diâmetro, sendo ligeiramente menor que Plutão, mas notavelmente densa, o que sugere que é composta principalmente de rocha e gelo. Essa composição oferece pistas sobre as condições e os materiais presentes nas regiões exteriores do Sistema Solar durante sua formação. Um dos aspectos mais fascinantes de Eris é sua superfície, que é excepcionalmente reflexiva, sugerindo que está coberta por uma fina camada de metano congelado. Observações indicam que a superfície de Eris sofre mudanças de brilho à medida que se afasta do Sol, possivelmente devido à sublimação do gelo superficial em gás, o que altera sua refletividade. Eris tem uma lua conhecida, Disnomia, nomeada em homenagem à filha da deusa grega Eris, simbolizando a desordem. A descoberta de Disnomia foi crucial para determinar a massa de Eris, que foi encontrada como sendo aproximadamente 27% maior que a de Plutão. Essa medição foi fundamental para entender mais sobre as características do planeta anão, incluindo sua densidade e composição. A história de Eris não se resume apenas a um planeta anão distante, ela remodelou nossa compreensão do Sistema Solar. Sua descoberta levou a União Astronômica Internacional a redefinir os critérios para a classificação de um planeta em 2006. Para se qualificar como planeta, um corpo celeste deve orbitar o Sol, ter forma esférica e ter limpado sua órbita de outros detritos. A presença de Eris no cinturão de Kuiper, uma região cheia de corpos gelados, desafiou a noção de dominar uma órbita, contribuindo para a criação da categoria de a planeta anão. Ao nos aprofundarmos na exploração de Eris, descobrimos os esforços científicos e as perspectivas futuras para estudar esse mundo distante. O fascínio em torno de Eris vai além de seu papel na reclassificação de Plutão, ela representa uma fronteira de descobertas nos confins do nosso sistema solar, onde as condições diferem radicalmente das dos planetas interiores. Um dos aspectos mais intrigantes de Eris é sua atmosfera. Observações sugerem que Eris pode possuir uma fina atmosfera de nitrogênio e metano, semelhante à de Plutão. Acredita-se que essa atmosfera se expanda quando Eris se aproxima do Sol em sua órbita elíptica e congele na superfície à medida que se afasta. Esse processo dinâmico oferece insights valiosos sobre a física atmosférica em ambientes extremamente frios, longe do calor do Sol. A órbita de Eris leva até 97 unidades astronômicas do Sol, colocando-a em uma região do espaço difícil de estudar. Apesar desses desafios, a missão New Horizons para Plutão e o cinturão de Kuiper despertou interesse em missões que poderiam explorar Eris e outros objetos distantes. Uma missão desse tipo não apenas lançaria luz sobre Eris, mas também sobre a natureza do disco disperso, uma região menos compreendida do sistema solar que abriga muitos outros corpos gelados. Estudar Eris e compará-la com outros planetas anões como Plutão e Almeida é essencial para compreender a diversidade de objetos no nosso sistema solar. Cada um desses corpos tem características únicas, desde suas feições geológicas até suas atmosferas e luas, oferecendo pistas sobre os processos que dominam nessas regiões distantes. Por exemplo, comparar as atmosferas de Eris e Plutão ajuda os cientistas a entender como as condições atmosféricas evoluem em resposta às suas órbitas e distâncias do Sol. Olhando para o futuro, Eris tem o potencial de responder a questões-chave sobre a formação e evolução do sistema solar. Sua composição, particularmente a proporção de rocha em relação ao gelo, pode fornecer insights sobre os materiais presentes nas regiões exteriores do sistema solar durante sua história primitiva. Além disso, estudar as características da superfície de Eris, como crateras e possíveis criovulcões, pode revelar a história de impactos e os processos internos desse remoto planeta anão.
Avanços na tecnologia de telescópios e a possibilidade de missões dedicadas ao cinturão de Kuiper e além indicam que nossa compreensão de Eris está prestes a crescer. O telescópio espacial James Webb, com sua sensibilidade e resolução sem precedentes, espera oferecer novas visões de Eris, possivelmente revelando características que permaneceram elusivas. Sedna, um objeto enigmático dentro do nosso sistema solar, oferece uma visão fascinante da vasta e em grande parte inexplorada região além de Netuno. Descoberta em 2003, a órbita de Sedna é uma das mais distantes e excêntricas, levando-a de cerca de 76 unidades astronômicas em sua maior aproximação ao Sol até impressionantes 936 UA em seu ponto mais distante, uma jornada que leva aproximadamente 11.400 anos terrestres para ser completada. Essa órbita extraordinária desafia a nossa compreensão sobre a formação do Sistema Solar e as forças que moldam suas fronteiras externas. Com um diâmetro estimado em cerca de 1.000 quilômetros, Sedna é menor que Plutão, classificando-a como um planeta anão, embora ainda não tenha sido oficialmente designada como tal pela União Astronômica Internacional. Sua superfície é uma das mais avermelhadas do Sistema Solar, o que sugere a presença de moléculas orgânicas ou tolinas, compostos complexos que se formam quando a luz ultravioleta irradia compostos orgânicos simples, como metano e etano. A descoberta de Sedna foi significativa porque ela reside em uma região do espaço que se acreditava ser em grande parte vazia. Sua presença, junto com a de outros objetos distantes descobertos desde então, sugere a existência de uma vasta e anteriormente desconhecida população de corpos semelhantes no sistema solar externo, às vezes referidos como a nuvem de Oort interna ou sednoides. Esses objetos podem ser remanescentes do início do sistema solar, fornecendo pistas cruciais sobre sua formação e a distribuição de pequenos corpos além de Netuno. Um dos aspectos mais intrigantes da descoberta de Sedna é o entendimento que ela proporciona sobre as influências gravitacionais nas fronteiras do nosso sistema solar. A órbita peculiar de Sedna, que não a aproxima o suficiente para ser significativamente afetada por Netuno ou pelos outros planetas gigantes, sugere que ela foi perturbada por um objeto massivo ainda não descoberto, muito além de Netuno, ou que foi capturada de outra estrela durante a história inicial do Sol, em um denso aglomerado estelar. Uma das teorias mais instigantes que a descoberta de Sedna suscitou é a possibilidade de um nono planeta ainda não descoberto, às vezes chamado de Planeta 9. Esse planeta hipotético é teorizado como responsável por influenciar as órbitas de Sedna e de outros objetos distantes por meio de sua atração gravitacional. Se existir, o Planeta 9 poderia ser várias vezes mais massivo que a Terra, espreitando invisível nas regiões escuras muito além de Netuno. A busca por esse planeta envolve simulações complexas e observações, com o objetivo de explicar as anomalias nas órbitas de Sedna e de objetos semelhantes. A longa jornada de Sedna ao redor do Sol também oferece uma oportunidade única para estudar a influência solar a distâncias imensas. À medida que Sedna se aproxima do Sol em sua órbita excêntrica, ela poderia potencialmente desenvolver uma coma ou atmosfera muito tênue, semelhante à dos cometas quando se aproximam do Sol. Observar esses fenômenos poderia fornecer insights sobre a composição de Sedna e os mecanismos pelos quais os corpos no sistema solar interagem com a radiação solar e o vento solar, mesmo a distâncias extremas. Além disso, a existência de Sedna desafia e refina nossos modelos sobre a dinâmica primitiva do sistema solar. Ela apoia a hipótese de que o Sol tenha sido parte de um aglomerado estelar denso, onde encontros próximos com outras estrelas poderiam ter afetado dramaticamente as órbitas dos objetos nas regiões externas do sistema solar. Alternativamente, a órbita peculiar de Sedna poderia ser o resultado de interações com corpos celestes invisíveis ou mesmo uma estrela em passagem, sugerindo um sistema solar primitivo mais caótico do que se pensava anteriormente. A exploração de Sedna e a busca para entender suas origens e propriedades destacam a natureza dinâmica e em constante evolução do nosso sistema solar. Cada descoberta traz novos enigmas e impulsiona nossas capacidades científicas e curiosidade cada vez mais para o cosmos. Futuras missões, possivelmente envolvendo sobrevoos ou até orbitadores, poderiam um dia desvendar os mistérios de Sedna, oferecendo insights inéditos sobre os confins do nosso sistema solar e sua formação.
Kepler 1625b é um exoplaneta que capturou a atenção de astrônomos e do público devido às suas características intrigantes e à possibilidade de hospedar uma lua, semelhante a uma versão gigante do sistema Terra-Lua. Descoberto pelo telescópio espacial Kepler, lançado pela NASA para procurar planetas parecidos com a Terra orbitando outras estrelas, Kepler 1625b está localizado na constelação de Cisne, a aproximadamente 4.000 anos-luz da Terra. O planeta orbita sua estrela hospedeira, Kepler 1625, uma estrela semelhante ao nosso Sol, mas maior e mais antiga, a cada 287 dias, colocando-o dentro ou perto da zona habitável de sua estrela, onde a água líquida poderia potencialmente existir. Kepler 1625b é um gigante gasoso, várias vezes maior que Júpiter, tornando-o um tipo de planeta conhecido como a Júpiter quente, embora suas condições específicas de temperatura dependam muito de sua atmosfera e da distância em relação à sua estrela. O aspecto mais notável da descoberta de Kepler 1625b foi a potencial detecção de uma lua orbitando o planeta, o que seria a primeira lua fora do nosso sistema solar já identificada, conhecida como uma exolua. Esta possível exolua, informalmente chamada de Kepler 1625b, é estimada ter o tamanho de Netuno, tornando-se uma descoberta sem precedentes, já que luas desse tamanho não são encontradas em nosso sistema solar, desafiando as teorias existentes de formação de luas. A detecção da exolua é baseada em observações de trânsito, onde o planeta e sua lua passam em frente à estrela hospedeira, causando um escurecimento temporário da luz da estrela que pode ser medido da Terra. Os dados sugerem que a atração gravitacional da Lua influencia a órbita de Kepler 1625b ao redor de sua estrela, levando a variações no tempo e na duração dos trânsitos. Essas observações despertaram um grande interesse e debate na comunidade científica, com mais análises e observações adicionais necessárias para confirmar a existência da Lua e entender suas características. A intriga em torno de Kepler 1625b e sua potencial exolua se estende ao que esses corpos celestes podem nos ensinar sobre o cosmos. O estudo de uma lua tão incomum, especialmente uma que rivaliza com Netuno em tamanho, poderia revolucionar nosso entendimento das teorias de formação de luas e da dinâmica dos sistemas planetários muito além do nosso. A própria noção de que luas podem ser tão grandes quanto planetas introduz uma complexidade fascinante na arquitetura dos sistemas solares, sugerindo uma diversidade de formações celestes que antes era inimaginável. Investigações futuras sobre Kepler 1625b e sua possível exolua são cruciais para os astrônomos que buscam desvendar os mistérios dos sistemas exoplanetários. Observações e modelos sugerem que a formação de uma lua tão grande pode envolver processos distintos daqueles que deram origem às luas no nosso sistema solar. Por exemplo, ela poderia ter se formado a partir de um disco de gás e poeira em torno de Kepler 1625b em seus estágios iniciais, ou poderia até ser um planeta errante capturado pela gravidade de Kepler 1625b. A presença desta exolua também pode ter implicações significativas para o ambiente de Kepler 1625b. Se confirmada, ela proporcionaria uma rara oportunidade de estudar as interações entre um planeta e sua lua em um sistema muito diferente do nosso. Por exemplo, as forças gravitacionais entre o planeta e a lua poderiam afetar sua dinâmica de rotação, levando ao aquecimento de marés, o que poderia influenciar a geologia interna e as condições atmosféricas da lua. Além disso, a potencial habitabilidade de tal exolua desperta curiosidade e especulação. Embora Kepler 1625b, um gigante gasoso, provavelmente não seja habitável, sua lua, se tiver uma composição rochosa e uma atmosfera, poderia apresentar condições propícias à vida, pelo menos teoricamente. A perspectiva de uma exolua com um ambiente que poderia sustentar vida adiciona uma dimensão empolgante à busca por vida extraterrestre, expandindo o foco de planetas para suas luas. A busca para confirmar a existência da exolua e entender sua natureza envolve técnicas observacionais sofisticadas e futuras missões espaciais. Telescópios como o Telescópio Espacial Hubble e o futuro Telescópio Espacial James Webb desempenham papéis essenciais nessa empreitada, oferecendo imagens de alta resolução e espectroscopia necessárias para detectar e caracterizar exoplanetas distantes e suas luas. Essas observações,
combinadas com modelagem avançada por computador, ajudarão os cientistas a montar o quebra-cabeça de Kepler 1625b e sua companheira, lançando luz sobre a formação e evolução de sistemas planetários complexos. Essas descobertas são fundamentais para montar o quebra-cabeça evolutivo dos gigantes gasosos sob intensa irradiação estelar, oferecendo pistas sobre a retenção atmosférica, a distribuição de calor e o potencial de escape atmosférico ao longo do tempo. Um dos aspectos mais fascinantes do estudo de Kelt 11b é o que ele pode nos ensinar sobre o ciclo de vida das atmosferas planetárias. A atmosfera extensa de Kelt 11b, exposta a condições extremas, pode passar por processos que não são observados nas atmosferas de planetas mais densos e compactos. Por exemplo, o fenômeno do escape atmosférico, onde moléculas mais leves são removidas do planeta pela radiação da estrela, provavelmente está ocorrendo em uma taxa significativa em Kelt 11b. Compreender esse processo oferece aos cientistas informações valiosas sobre como os planetas perdem suas atmosferas e os períodos de tempo em que essa transformação pode ocorrer, o que tem implicações para a habitabilidade dos planetas ao longo de suas vidas. O estudo da atmosfera de Kelt 11b por meio da espectroscopia de transmissão abre uma janela para as estruturas químicas e térmicas das atmosferas de Júpiter quentes. A detecção de moléculas específicas, sua distribuição e como interagem com a radiação estelar podem formar modelos de dinâmica e química atmosférica. Esses modelos, por sua vez, ajudam os cientistas a prever as condições em planetas semelhantes que ainda não foram observados em detalhes, ampliando nossa compreensão sobre as atmosferas planetárias por toda a galáxia. A pesquisa sobre Kelt 11b e suas propriedades atmosféricas também destaca a importância de futuras missões telescópicas e do desenvolvimento de novas tecnologias de observação. Instrumentos como o telescópio espacial James Webb e os futuros telescópios extremamente grandes em solo estão prontos para fornecer observações ainda mais detalhadas de Kelt 11b e de outros exoplanetas. Essas ferramentas avançadas permitirão a detecção de sinais mais tênues e a identificação de moléculas mais complexas nas atmosferas dos exoplanetas, enriquecendo ainda mais nossa compreensão de sua composição e comportamento. O sistema ORA 8799 é uma descoberta extraordinária e pioneira no campo da astronomia, oferecendo uma visão fascinante de um sistema planetário que reflete uma versão jovem do nosso próprio sistema solar. Localizado a cerca de 129 anos-luz de distância, na constelação de Pégaso, esse sistema é centrado em ORA 8799, uma estrela jovem da sequência principal, ligeiramente mais massiva e brilhante que o nosso Sol. O sistema ORA 8799 é particularmente renomado por ser um dos primeiros em que vários exoplanetas foram diretamente imageados, marcando um marco significativo no estudo de sistemas planetários além do nosso. Descoberto gradualmente entre 2008 e 2010, o sistema ORA 8799 consiste em 4 exoplanetas massivos, conhecidos como ORA 8799-D, C e B, movendo-se em órbitas distantes de sua estrela-mãe. Esses planetas são gigantes gasosos, com massas que variam de cerca de 7 a 10 vezes a de Júpiter, tornando-os alguns dos maiores exoplanetas descobertos até hoje. Suas órbitas variam de relativamente próximas à estrela a órbitas mais distantes, sendo que o planeta mais externo, ORA 8799b, orbita a uma distância comparável à órbita de Plutão em nosso sistema solar. Uma das características mais impressionantes do sistema ORA 8799 é a imagem direta de seus planetas. Ao contrário da maioria dos exoplanetas detectados por métodos indiretos, como as técnicas de trânsito ou de velocidade radial, os planetas do sistema ORA 8799 foram observados diretamente usando telescópios poderosos equipados com sistemas de ótica adaptativa. Esses sistemas corrigem o efeito de distorção causado pela atmosfera da Terra, permitindo imagens mais claras de objetos celestes. A imagem direta desses exoplanetas forneceu aos astrônomos dados inestimáveis sobre suas atmosferas, composições e dinâmicas orbitais. Os planetas do sistema ORA 8799 são jovens, com idades estimadas em cerca de 30 milhões de anos. Essa juventude significa que eles ainda brilham com o calor residual de sua formação, o que os torna mais fáceis de observar com telescópios infravermelhos.
As observações revelaram que esses planetas possuem atmosferas complexas, com nuvens e possivelmente até sistemas climáticos, semelhantes ao que é encontrado nos gigantes gasosos do nosso sistema solar. Além disso, o sistema Ora 8799 é cercado por um vasto disco de detritos, composto de poeira e gelo, que se acredita ser o remanescente do processo que formou os planetas e possivelmente sugere a presença de corpos menores adicionais dentro do sistema. Continuando a exploração do sistema Ora 8799, mergulhamos mais profundamente no significado científico e nas perspectivas futuras de estudar um sistema planetário tão detalhado. A imagem direta do sistema Ora 8799 proporciona uma oportunidade sem precedentes de estudar a composição atmosférica, a mecânica orbital e até o clima de exoplanetas em grande detalhe, oferecendo uma riqueza de informações sobre como os sistemas planetários se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo. As atmosferas dos planetas de Ora 8799 são de particular interesse para os astrônomos. A análise espectroscópica, que examina o espectro de luz emitido ou absorvido pelos planetas, pode revelar a presença de vários gases e potencialmente fornecer pistas sobre a dinâmica atmosférica e os padrões climáticos. Por exemplo, a detecção de vapor de água, metano e monóxido de carbono nas atmosferas desses planetas não apenas confirmaria teorias sobre a composição química dos gigantes gasosos, mas também ofereceria insights sobre os processos que dominam seus sistemas climáticos e meteorológicos. O disco de detritos do sistema Ora 8799 desempenha um papel crucial na compreensão da formação e evolução dos sistemas planetários. Ao estudar a distribuição e composição do disco de detritos, os cientistas podem inferir a presença de outros corpos menores dentro do sistema, como asteroides ou cometas, que podem influenciar o desenvolvimento dos planetas do sistema. O disco também fornece pistas sobre os estágios finais da formação planetária, oferecendo um vislumbre dos processos que podem ter ocorrido no início do sistema solar. O estudo futuro do sistema Ora 8799 se beneficiará significativamente dos avanços na tecnologia de telescópios e nas técnicas de observação. Projetos como o Telescópio Espacial James Webb e telescópios terrestres equipados com ótica adaptativa de última geração serão capazes de capturar imagens e espectros ainda mais detalhados dos planetas de Ora 8799. Essas observações aprimorarão nossa compreensão das atmosferas dos planetas, incluindo suas composições, perfis de temperatura e possíveis fenômenos meteorológicos. O estudo do sistema Ora 8799 tem implicações para a busca de vida além da Terra. Embora os gigantes gasosos em si sejam improváveis de abrigar vida como a conhecemos, seu estudo detalhado pode informar nossa compreensão sobre a habitabilidade de outros sistemas planetários. Ao aprender como os gigantes gasosos e suas luas se formam e evoluem, os cientistas podem avaliar melhor o potencial de ambientes habitáveis em outras partes da galáxia. À medida que nos aproximamos do fim deste documentário, somos lembrados de que o universo está repleto de mistérios esperando para ser desvendados e maravilhas ainda a serem descobertas. A busca para entender o cosmos e nosso lugar nele nunca esteve tão viva. A cada dia que passa, novas tecnologias e metodologias estão sendo desenvolvidas, abrindo novas possibilidades para descoberta e exploração. O espaço sempre capturou a imaginação coletiva da humanidade. Entre o panteão de corpos celestes que nos fascinam, Júpiter se destaca como o maior planeta do nosso sistema solar. Suas listras vibrantes e a proeminente grande mancha vermelha o tornam facilmente reconhecível. No entanto, há muito mais em Júpiter além de seu tamanho e famosa tempestade, e nosso conhecimento cresceu exponencialmente com os avanços na tecnologia espacial e na exploração. Júpiter é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes o da Terra, e ele é tão grande que mais de 13 terras poderiam caber dentro dele. Apesar de seu tamanho, Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas, girando em seu eixo a cada 9,9 horas. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de qualquer planeta no sistema solar, criado por correntes elétricas impulsionadas pela rápida rotação e pelo movimento de hidrogênio metálico em seu núcleo externo.
As famosas faixas de Júpiter são, na verdade, zonas de alta pressão caracterizadas por nuvens de cor mais clara. Por outro lado, suas regiões mais escuras são zonas de baixa pressão. As cores vibrantes que vemos são devido a diferentes tipos de nuvens. Cristais de amônia criam as faixas brancas, enquanto outros produtos químicos produzem os tons avermelhados, marrons e amarelados. Quanto à grande mancha vermelha, essa característica icônica é uma região de alta pressão persistente na atmosfera, resultando em uma tempestade que já dura pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha é uma das características mais reconhecíveis de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Em seu ponto mais largo, ela se estende por 1,3 vezes o diâmetro da Terra, embora seu tamanho varie ao longo do tempo. Notavelmente, ela tem diminuído nas últimas décadas. A tempestade vem sendo observada continuamente desde o final do século XIX, mas registros históricos sugerem sua existência há pelo menos 300 anos. A grande mancha vermelha está localizada no hemisfério sul de Júpiter, alinhada dentro de uma corrente de jato que se move para o oeste, chamada Cinturão Equatorial Sul. A cor vermelha da grande mancha ainda é objeto de pesquisa. Acredita-se que a cor possa vir de moléculas orgânicas complexas, fósforo vermelho ou, possivelmente, compostos contendo enxofre, embora as reações químicas exatas que dão à mancha sua cor vívida permaneçam um mistério. A tempestade gira no sentido anti-horário com um período de cerca de 6 dias. Curiosamente, a velocidade de rotação, o tamanho e a cor da mancha podem mudar, refletindo a complexa interação da tempestade com seu ambiente. A longevidade da grande mancha vermelha é intrigante. Enquanto tempestades na Terra duram dias ou semanas no máximo, a grande mancha vermelha persiste há séculos. Essa longevidade provavelmente se deve à rápida rotação de Júpiter e à ausência de uma superfície sólida, o que minimiza a dissipação de energia da tempestade por atrito. A grande mancha vermelha é uma janela para a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições vastamente diferentes das do nosso planeta. Compreender esse turbilhão celestial não só desvenda os segredos de Júpiter, mas também lança luz sobre os princípios mais amplos que governam as atmosferas, inclusive a nossa. As 4 maiores luas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são conhecidas como as luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Cada uma dessas luas é um mundo à parte. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, sua superfície coberta de enxofre e dióxido de enxofre, o que lhe dá uma aparência colorida e irregular. Europa tem uma superfície rachada, e os cientistas acreditam que possa abrigar um oceano subterrâneo, tornando-a um potencial local para a vida extraterrestre. Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar, é a única lua conhecida por ter seu próprio campo magnético. Calisto, caracterizada por uma superfície extremamente craterada, também é considerada como tendo um oceano sob sua superfície. Sabe-se que Júpiter tem 79 luas, mas mais luas podem ter sido descobertas desde então. Saturno não é o único planeta com um sistema de anéis, embora muito mais tênue e menor. Júpiter também tem anéis compostos principalmente de partículas de poeira provenientes de impactos nas pequenas luas internas do planeta. Esses anéis foram descobertos pela primeira vez pela sonda Voyager 1 da NASA em 1979. O estudo de Júpiter percorreu um longo caminho desde as primeiras observações de Galileu. Diversas missões, como Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Juno e outras, foram enviadas a Júpiter para estudar sua composição, campo magnético e luas. O Pioneer 10 e 11 foram as primeiras espaçonaves a fazer uma aproximação de Júpiter, fornecendo dados valiosos sobre seus cinturões de radiação, campo magnético e algumas luas. O Voyager 1 e 2 fizeram descobertas significativas, como a detecção dos anéis de Júpiter e a confirmação da atividade vulcânica em Io. O orbitador Galileu passou 8 anos estudando o planeta e suas luas, e a sonda acoplada fez uma imersão direta na atmosfera de Júpiter, proporcionando as primeiras medições diretas de sua composição. A missão Juno, ainda em andamento em 2021, fez contribuições significativas para nossa compreensão da estrutura interna, atmosfera e magnetosfera de Júpiter. Júpiter, o colossal gigante gasoso, continua sendo um ponto focal de curiosidade para astrônomos e entusiastas do espaço.
Seu tamanho impressionante, dinâmicas atmosféricas complexas, multitude de luas e sistema de anéis tênue o tornam um objeto fascinante de estudo. À medida que continuamos a explorar Júpiter por meio de observações telescópicas e missões espaciais, desvendamos os segredos que ele guarda, enriquecendo nossa compreensão do cosmos. Por enquanto, maravilhamo-nos com a sinfonia celestial que Júpiter conduz, sua presença sendo um testemunho da intrincada, diversa e vasta natureza do nosso sistema solar. Vênus é quase idêntico à Terra em tamanho, tornando um de nossos vizinhos mais semelhantes no sistema solar. Com um raio médio de cerca de 3.760 milhas, é aproximadamente 95% do tamanho da Terra, e sua massa é cerca de 81,5% da massa da Terra. Essa semelhança em massa e tamanho significa que Vênus também tem uma densidade comparável à da Terra, aproximadamente 5,24 gramas por centímetro cúbico, o que implica uma composição semelhante de rocha e ferro. Vênus e Terra têm uma estrutura comparável e um núcleo central de ferro rodeado por um manto rochoso e uma crosta fina. O núcleo de Vênus, embora não seja tão bem compreendido quanto o da Terra, acredita-se ser parcialmente líquido, semelhante ao da Terra. Esse núcleo de ferro tem um diâmetro estimado de cerca de 2.000 milhas. Acima do núcleo está o manto de Vênus, composto de rocha silicatada que se estende por até aproximadamente 1.550 milhas a partir do centro do planeta. Isso é coberto por uma crosta fina estimada em 6 a 12 milhas de espessura. A rotação de Vênus é uma característica única entre os planetas do nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos outros planetas, que giram em seu eixo na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus gira na direção oposta. Esse fenômeno ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas alguns acreditam que pode ser devido a uma colisão massiva com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica rotacional do planeta. Vênus gira extremamente devagar, com um dia sideral, uma rotação completa em seu eixo, levando 243 dias terrestres, a rotação mais lenta de qualquer planeta no sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outra peculiaridade da rotação de Vênus é que um dia solar em Vênus, o tempo de um nascer do Sol até o próximo, é mais curto do que seu dia sideral. Devido à sua rotação retrógrada e órbita em torno do Sol, o dia solar em Vênus é de cerca de 116,75 dias terrestres. O ano do planeta, o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres, o que é mais curto do que seu dia sideral. Isso faz de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo que um ano. A gravidade superficial em Vênus é cerca de 90% da gravidade na Terra. Isso significa que, se você pudesse ficar em Vênus, sentiria um pouco mais leve que na Terra. No entanto, a extrema pressão atmosférica e temperatura tornariam impossível para os humanos sobreviverem sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com um número relativamente baixo de crateras, indicando uma idade superficial entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico em que o calor do interior do planeta causa o repavimento da superfície em um evento de ressurgimento global. Há fortes evidências de atividade vulcânica generalizada em Vênus. Milhares de vulcões pontilham sua superfície, variando de menos de 1 milha de diâmetro a mais de 150 milhas. O planeta tem muito mais vulcões do que qualquer outro no nosso sistema solar. No entanto, não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos. Embora estudos recentes sugiram que alguns possam ter entrado em erupção nos últimos milhões de anos, Vênus não experimenta atividade tectônica significativa como a Terra. Embora Vênus tenha cadeias de montanhas e vales semelhantes aos vistos em regiões tectonicamente ativas na Terra, ele carece do tipo de placas tectônicas grandes e distintas vistas em nosso planeta. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala. A atmosfera de Vênus é uma de suas características mais distintas e intrigantes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, com a maior parte do restante sendo nitrogênio. No entanto, também há vestígios de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio e hélio.
Essa composição é vastamente diferente da atmosfera de nitrogênio e oxigênio da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para humanos e a maioria das formas de vida conhecidas. A atmosfera de Vênus é organizada em várias camadas, e a troposfera, que se estende da superfície até cerca de 40 milhas de altura, a mesosfera, que se estende do topo da troposfera até cerca de 56 milhas de altura, e a termosfera, que atinge até 125 milhas acima da superfície do planeta. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera, que se funde com o vazio do espaço,